Então, Pai amado, Pai querido, na Tua doce, maravilhosa presença, nós queremos primeiramente exaltar o Teu santo e poderoso nome, único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E agora colocar diante do Teu trono de graça os meus arrependimentos. Ó Pai, preciso que o Senhor Jesus me lave com o Seu sangue, me purifique, para que eu possa ser um instrumento sem nenhum impedimento, para que Teu santo e poderoso Espírito possa me usar essa noite, todos os dias, para que as pessoas que estão aqui online com a gente, aquelas que entrarão, aquelas que receberão os vídeos, possam ser abençoadas através da Tua palavra, o Senhor me usando para ser um transmissor da Sua palavra. Ó Pai, eu coloco em Tuas mãos a palavra que trarei em alguns instantes. Ó Pai, como Tu falastes ao meu coração, fale ao coração de cada um deles, Pai, que o Senhor possa impregnar esses corações, Pai. É isso que eu te peço e desde já lhe agradeço e faço em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, é muito bom nós estarmos juntos, né? Margarete, vê aí notícias, se tem alguma notícia de tia Isaléia, pode compartilhar aí, não tem problema nenhum, nós somos uma família, né? Então vamos lá. O poder da luz no mundo. Poxa vida, interessante quando eu mandei no vídeo, né? Toda reflexão é muito interessante, né? Porque a gente pensa, o poder da luz no mundo. Nós vamos estar baseados, né, no texto lá de João 8,12, né, que vem em cima do que Martin Luther King, o pastor Martin Luther King, pregou. Na verdade, foi uma pregação, mas foi um discurso dele, uma frase que ele lançou num momento muito difícil, onde as trevas dominavam, né? E nós vamos, dentro desse texto de João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12, é lindo, né? Boa noite, pastor Joselito Júnior, que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, a vida da Ana Paula, que Deus seja com a sua família. E quando nós lemos esse texto, né, e aí a gente vai se ater à frase do Martin Luther King, do pastor Martin Luther King, a pregação tem como base, né, toda reflexão tem como base secundária a frase escuridão, que não pode expulsar a escuridão. A escuridão não pode expulsar a própria escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Apenas o amor pode fazer isso. Foi isso que Martin Luther King Jr. foca na capacidade da luz, do amor, de transformar em um mal, ao invés de combatê-lo diretamente com a mesma força. Porque o que acontece? Nós combatemos o mal com a mesma força que o mal nos combate. Com o próprio mal. Né? Então não vai resolver, queridos, não resolve a nossa vida de jeito nenhum, porque nós o combatemos com a força do mal. E aí destrói a gente. Não destrói só o adversário que nós falamos de adversário, que o único adversário que nós temos é o próprio inimigo, é o mal, ele é o nosso adversário, não o ser humano é usado por ele, não é nosso adversário, né? E, poxa vida, essa frase, ela foi dita num momento, assim, muito difícil da vida de Martin Luther King, mas um momento extremamente difícil. O poder da luz e do amor, eu vou começar citando a frase, de novo, de Martin Luther King, ele ressaltando como ele capta uma verdade espiritual profunda. O problema do mundo é tentar combater a maldade com a mesma maldade, o que só aumenta o ciclo de destruição e o ódio respondido pelo ódio, a violência com violência. Poxa, hoje no Rio de Janeiro nós vimos isso, um exemplo claro do que nós vimos. Em vez de entrarem, né, o governo entrar com política social dentro desses morros, favelas, né, entrar com política social, abrir ruas, botar comércio, educação, cultura,
né? Não, a gente vai para... E chega um ponto que você tem que agir com a força. Se tira vidas. Tudo maldade combatendo maldade. Isso não resolve, queridos, porque 83, 82 pessoas foram detidas. Né? Agora, quantas mil vão tomar o lugar dessas 83? Né? Porque isso é igual coelho, ele se multiplica. A violência se multiplica. Então, não adianta só a repressão. Né? A gente tem que agir com políticas sociais, com amor. Tratar essas pessoas com respeito, dignidade. Eu digo os moradores dessas áreas, que chamamos de área de risco. O Rio de Janeiro todo é uma área de risco. Não é só lá, ali no Alemão, no complexo da Penha, que é área de risco. Não, em qualquer lugar do Rio de Janeiro é área de risco. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que é a mesma coisa da segregação, que acontecia tanto na África do Sul como na América do Norte. O racismo, puro racismo. Né? E Martin Luther King lutava contra isso. A frase foi dita ou escrita em circunstâncias de protesto contra a injustiça, a discriminação, a violência como forma de defender o uso da não violência e do amor como ferramenta de transformação social. Veja o que eu estou falando. Políticas sociais é uma forma de você transformar, de trazer o amor para as pessoas. Porque a política social, ela une as pessoas com fins até iguais. Os fins são os mesmos. Ou ele é esportista, ou ele canta, ou ele dança, mas o que une é a arte. A arte une as pessoas. É como o músico tem uma linguagem, no mundo inteiro eles se conhecem. É arte. Então, poxa, a igreja tem um papel fundamental em tudo isso, como fez ali o pastor Martin Luther King, né? E nós precisamos fazer a mesma coisa. As palavras expressam a fé em Jesus e a filosofia de King, de que a violência e o ódio não podem resolver os conflitos, mas sim criar mais sofrimento. E é o que nós estamos vendo. Quantas pessoas estão sofrendo por causa do combate, a pessoa combater violência com violência? Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas andaram tantos quilômetros para chegar até a sua casa ou até um ponto que possam pegar um coletivo? É violência combatendo violência, ao invés de o amor está combatendo a violência. Você não vai expulsar a escuridão estando na escuridão, sendo a escuridão. Você só expulsa a escuridão sendo a luz. Só a luz expulsa a escuridão. Eu peguei, não tinha nada a ver, a mensagem já estava pronta. Mas esse momento de hoje dá uma ideia clara do que Martin Luther King dizia. A ideia era inspirar os ativistas a usarem o amor e a luz, porque junto com Martin Luther King tinha muitos membros de igrejas, e até da sua própria igreja, mas tinha outros que eram pessoas desviadas. Tinha homossexuais ali no meio. Não que o homossexual seja uma monstruosidade. É um ser humano que fez uma escolha, uma opção, eu não sei bem o que é isso. E nem o assunto não é discutir. Eu estou querendo dizer que naquele bojo havia negros de todos os tipos. E ele tratou toda aquela violência do apartheid americano. Ele tratou tudo aquilo com o amor, com a paz. Gente, a gente precisa pensar sobre isso. A igreja tem esse papel. A igreja não tem outro papel. Em nome de Jesus, meus irmãos, botem isso na cabeça de vocês. A igreja tem esse papel de transformar. E não de ser um elemento figurativo. Sabe, eu não consigo entender como algumas pessoas
vivem como um elemento figurativo, um crente figurativo. Não, nós temos que partir para cima, partir para a ação como Martin Luther King fez. Poxa, vamos brigar com eles porque eles não deixam a gente sentar nos ônibus, se nós somos a maioria, somos nós que sustentamos as empresas de ônibus, o pagamento da nossa passagem. Nós não podemos sentar, se um branco estiver sentado, eu tenho que me levantar para esse branco sentar? O que ele fez? Ele convidou a todos, vamos a pé para o trabalho. E foi o que aconteceu. Em uma semana, as empresas de ônibus mudaram. O sistema mudou. O indivíduo de a cor pele preta não precisava mais se levantar. O branco sentava. Aí, ele ganhou o quê? Com amor, queridos. Com inteligência, com sabedoria. É isso que nós temos que trabalhar. Amor gera amor, queridos. Lembrando que nem todos os simpatizantes do apartheid ali, que faziam parte, como eu falei, eram cristãos. Haviam muitos dele afastados do Evangelho. E assim mesmo eles estavam com um único objetivo em comum: acabar com o preconceito racial que preconizava ali nos Estados Unidos, e tanto nos Estados Unidos como na África do Sul. E a África do Sul durou muito pesado dessa forma. Aí já eram os ingleses. Então, poxa, se a gente não parar para refletir os exemplos que esses homens de Deus deram para a gente, de mostrar que não se vence o mal com o mal, a gente vence o mal com a luz, que é Jesus, com o amor, que é Jesus. É dessa forma que a gente vai vencer tudo isso que a gente está passando nesse momento. Não é? A proposta de Deus, Deus oferece uma solução radicalmente diferente. Ao invés de aumentar a escuridão, ele introduz a luz. Ao invés de combater o ódio com mais ódio, ele introduz o amor, e a luz se dissipa a escuridão. Irmãos, como a gente precisa dessa luz. Essa luz está em você, em mim. Você tem que permitir que essa luz aflore para dissipar a escuridão que nós estamos vivendo. As pessoas não têm hoje. Eu vejo às vezes no Marketplace, você vai ver alguma coisa ali, a hostilidade, o ódio, a pessoa tem ódio da outra. Ela coloca para vender uma coisa e diz: ó, eu já botei aqui, não me pergunte mais nada. Se não for comprar, não pergunte mais. Agora, poxa, ele está vendendo algo, ele precisa de alguém para comprar algo. Como ele é hostil com o texto dele. Você vai conversar com a pessoa é hostil com você, quer ou não quer? Entende? É coisas desse tipo, queridos. Aí como você trata isso? Com amor. O amor vence essas coisas. Não, Deus abençoe você, fica calmo. Entendeu? Ninguém olha para uma coisa e compra por impulso. Uma pessoa que tem um pouquinho de inteligência não vai comprar por impulso. Primeiro ela vai avaliar, ela vai analisar. Mas eu espero que Jesus traga uma pessoa especial para consumir aí o que você tem para vender. Poxa, você tem que abençoar a vida da pessoa, ao invés de ir no jogo da violência. Rebater com violência. O que não falta em nós sabe, artimanhas que o mal coloca para a gente agir. A gente tem que ter sabedoria, irmãos, porque a injustiça está aí. E ela vai ser feita em cima da gente, que somos luz. Sabe? E a gente tem que ter essa forma, porque a luz que se dissipa na escuridão, Jesus é a luz do mundo, João 8,12, onde Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em luz, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A escuridão não pode, ela não tem poder contra a luz.
Não é preciso lutar contra ela. Basta você ter Jesus na sua vida. Só basta isso. Jesus é a luz. Você tem que viver diariamente com Jesus na sua vida. Você não pode, errou, pede perdão. Nós não temos que lutar contra a escuridão, não temos que lutar contra o mal. Se há alguma luta, é contra nós mesmos. Para que a escuridão não invada a nossa vida. É essa luta que precisamos ter. É essa luta que precisamos travar. Que a escuridão não invada a nossa vida. Para que nós possamos ser luz para as pessoas. E não escuridão. É isso que precisamos ser. Luz, viver a luz para as pessoas. Assim, o cristão não precisa lutar contra a manifestação do mal, mas sim carregar a luz de Cristo, que por sua própria natureza dissipa as trevas. Irmãos, você só precisa ter em você Jesus. E Ele vai dissipar as trevas. Não tem trevas que segure com a luz de Jesus. O mal não fica, querido. O mal não fica. Agora você tem que ser fiel. Esse é o problema. Para a luz está em você. É fidelidade, obediência, né? A criação do mundo, em Gênesis 1, onde no meio do caos da escuridão, a primeira atitude de Deus foi dizer: haja luz. Isso mostra que a primeira resposta divina à desordem não foi a destruição, mas a iluminação. Porque quando você ilumina, você vê tudo. E você organiza as coisas. Por isso que Deus disse: haja luz. O cristão, como portador da luz, a igreja que é cada um de nós, crentes em Cristo Jesus, somos chamados para ser essa luz no mundo. É essa luz que vai dissipar essas violências, essas situações que nós estamos atravessando, que parece não ter fim, mas tem, irmãos. Pode não terminar, mas pode diminuir muito se a igreja partir para fazer o seu trabalho. A igreja tem que fazer o seu trabalho. É um trabalho de evangelização, junto com o trabalho social. A igreja tem que fazer o seu trabalho. Porque quantos nós vamos incentivar se nós fizermos o nosso trabalho? Nós estamos lá com o missionário lá da Mangueira, coitado, internado, num estado meio difícil, mas ele fez a diferença ali, no Complexo da Mangueira. Quem não conhece? Todos conhecem ele ali. Mas alguém teve que ali plantar um trabalho, crescer, ser respeitado, ser íntegro, para que as pessoas pudessem ver nele seriedade. O que é seriedade que viram nele foi Jesus, a luz. E a luz venceu a escuridão. Então nós precisamos, irmãos, desse feedback. Ah, mas ele é pastor? Mas você é pastor também, você é pastora? O Espírito Santo, ele, com gemidos inexprimíveis, fala no seu ouvido. E você pode fazer muito com pouco que você acha que tem. Você não sabe o que você pode fazer. Sabe? Tenha essa consciência. Isso significa que não só se esconder do mal, mas entrar nos ambientes tenebrosos para que a luz de Cristo brilhe. Foi o que o irmãozinho lá, o missionário lá, que agora não me veio o nome dele, lá na Mangueira, ele fez. Ele não fugiu do lugar tenebroso. Como o trabalho também que o outro faz ali em Acari. Ele não fugiu do que é tenebroso. Não, ele enfrentou porque ele era luz. E ele dissipou as trevas. Quantas pessoas são alcançadas ali através da vida daquele homem, através da vida das outras pessoas que ele ganhou, que hoje são pessoas que estão ali, a igreja que se formou ali.
e tantos outros lugares, queridos. Sabe, não vai pensar só num trabalho grande, Cristolândia, não, é um trabalho excelente, mas já tem muita gente lá. Pense num trabalho no seu bairro, na sua rua. Você tem que ganhar os seus vizinhos, não adianta você querer ir além se você ainda nem seus vizinhos ganhou. Sabe, é isso que nós precisamos, é essa violência que a gente vai diminuir. Dessa forma a gente diminui essa violência, mas não da forma com ódio. Ódio das pessoas, ódio porque o ladrão tirou meu carro. Não, meus irmãos, não é com ódio que você vence isso. E saiba que você é cúmplice dele ter roubado o teu carro e o carro dos outros. Porque você tem a luz para modificar isso e não faz nada. Então você é cúmplice disso, você não pode reclamar. Nós precisamos parar para pensar nisso, parar essa coisa sabe, propriedade, de posse. Isso tem que sair de dentro de nós, irmãos. Igreja são pessoas. Isso tem que ser valorizado. Não é alvenaria. A alvenaria é uma coisa do homem. Precisamos muito pouco da alvenaria. Nós precisamos de vidas. Através de vidas nós podemos construir muita coisa. Mas precisamos de vidas. Vidas transformadas. Não a teologia do resultado. Sabe? Sabe, a gente precisa de vidas transformadas. É isso que nós precisamos viver. O amor verdadeiro contrasta com o amor. O amor verdadeiro contrasta o amor hipócrita, só de palavras. O amor sincero é o que se manifesta em ações. Tem tantas pessoas, eu amo você, irmão, mas as atitudes dessa pessoa mostra claramente que ela não ama ninguém, a não ser a si própria. Quando ama a si própria, eu amo a Deus. Como ama a Deus? Só vive no pecado, pô. Meus irmãos, tem que ter ação, a gente tem que viver. A gente não pode viver na escuridão. Nós somos luz. Olha o que esses grandes ícones que Deus levantou, como eles lutaram, sabe, para poder alcançar legitimidade, respeito, para o nome de Cristo ser exaltado, como Martin Luther King, como o próprio, que vamos agora comemorar a Reforma Protestante, como o próprio Lutero, Calvino e outros mais reformadores. Sacrificaram tudo em si, até a sua própria vida poderia ter sido ceifada, mas eles lutaram para que o nome de Deus fosse glorificado. E o que nós estamos fazendo para o nome de Deus ser glorificado através da nossa vida? Poxa vida, Martin Luther King era um preto, uma pessoa preta, pobre nos Estados Unidos, de uma igreja de pretos. A única coisa que ele tinha era a sabedoria que Deus deu a ele, conhecimento intelectual que Deus deu a ele. Era a única coisa que Martin Luther King tinha, mas era tudo. Então, queridos, Deus te deu tudo, e o que você está fazendo com esse tudo? Você é luz. A luz só está interna em você, ela não está refletindo no outro? Tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa errada. Precisamos mudar. Um exemplo claro na história de Jesus é que, em vez de odiar seus inimigos, ele orou por eles, perdoando-os, morreu por eles. Isso é amor de a forma mais pura e poderosa. É você perdoar os seus acusadores.
É você, sabe, ter amor pelas pessoas e dar a sua vida em troca delas, daquelas pessoas que cuspiram nele. Ele deu a vida em troca daquelas pessoas, em troca da nossa vida. Agora veja, que amor... Agora, como a gente pode falar de um amor desse verdadeiro, lindo, puro, se a gente não vive ele, né? A parábola do bom samaritano, a história do samaritano que ajuda o inimigo, o judeu ferido, é um exemplo perfeito de como o amor pode superar o ódio racial, as barreiras raciais e as barreiras sociais. O amor pode derrubar todas essas barreiras, queridos. Martin Luther King, como bom samaritano, derrubou as barreiras raciais e sociais. Porque os judeus tinham um preconceito contra os samaritanos, racial e social. Então, como nós, sabe, crentes, podemos viver dessa forma? Irmãos, os tempos são difíceis. E quanto mais tempo nós vamos ter de vida, o sopro de vida vai estar em nós. Sabe, eu não entro nessa coisa de escatológica, né? Do fim, o fim está próximo. Eu não penso nada disso. Eu penso o seguinte: o meu fim está próximo. O meu fim está próximo. Então, se o meu fim está próximo, eu tenho que me preocupar. Porque eu vou dar conta a Deus por isso. E eu quero passar a minha eternidade com Cristo. Então eu vou dar conta. Em Provérbios 10, 12, ele fala o seguinte, Salomão fala o seguinte: o ódio excita a dissensão, mas o amor encobre todas as ofensas. O amor encobre tudo, irmãos. A gente perdoa. O amor a gente perdoa. Tá? Eu desafio a cada um de vocês, a começar por mim, a escolher entre a escuridão e a luz, entre o ódio e o amor. Sabe? O amor como ação. O amor não é apenas um sentimento. É uma decisão. É uma ação, é um novo começo. É a esperança de que, ao escolhermos o amor, a luz de Deus invade as nossas vidas. E o nosso entorno, transformando a escuridão em clareza e o ódio em paz. Oh, querido, que coisa maravilhosa. Quando a gente transforma o ódio em paz. Eu já... Não tem, é inúmero as vezes que isso já aconteceu comigo. Então, sabe, a gente tem que lutar, irmãos. Lutar contra si mesmo. Para que a escuridão não invada a tua vida, não invada o teu coração. A luta não é contra a escuridão. A luta é contra você. Porque é você que permite que a luz ou a escuridão entre na tua vida. Você faz essa escolha. Por isso que eu desafiei vocês. O desafio profundo é esse. Não deixe que a escuridão entre no teu coração. A luz já está aí. Não deixe que a luz saia através dos seus erros. Que Deus abençoe a vida de vocês.